E se fosse possível, sei lá, enxergar uma doença em nível molecular e, logo em seguida, usar essa mesma visão para destruí-la? Pois é, hoje a gente vai explorar uma convergência científica incrível que está transformando essa ideia em realidade. Estamos falando da união de biotecnologia, análise de dados e medicina nuclear para, de fato, revolucionar o tratamento do câncer. O que a gente vai analisar aqui é uma mudança gigantesca na forma como a gente luta contra doenças como o câncer. O foco está numa ideia chamada convergência molecular. E olha, não é só sobre novos medicamentos, não. É sobre uma forma totalmente nova de pensar o diagnóstico e o tratamento, ao mesmo tempo. Bem no coração dessa revolução está esse conceito de teranóstica. É uma palavra que parece complicada, mas a ideia é bem simples. É a fusão de terapia com diagnóstico. A sacada é usar a mesmíssima chave molecular tanto para encontrar a doença quanto para acabar com ela. Ok, para entender essa revolução de verdade, primeiro a gente precisa dar uma olhada na própria evolução da medicina nuclear, porque, nossa, ela percorreu um longo, longo caminho desde o começo. A história toda começou lá nos anos 1940, com o iodo radioativo para o câncer de tireoide. Um marco, sem dúvida. Só que por muito tempo a área ficou meio que num nicho, sabe? Cheia de desafios comerciais. Mas agora isso está mudando e mudando drasticamente. E aqui a gente vê uma mudança fundamental. Antigamente, os isótopos radioativos eram usados mais para gerar imagens, tipo um mapa da doença. Agora não, eles se tornaram agentes terapêuticos superpotentes, capazes de seguir esse mesmo mapa e entregar uma carga destrutiva direto no alvo. E isso aqui ilustra perfeitamente a ideia da chave fechadura. Um par diagnóstico, como o galho 68, é a chave que encontra a fechadura lá na célula do câncer e, digamos, acende uma luz nela. Logo em seguida, um par terapêutico, como o lutésio 177, usa exatamente a mesma fechadura para entregar o golpe fatal. É genial. Agora, vamos para o segundo pilar dessa revolução: entender como a biotecnologia está acelerando a descoberta e deixando esses medicamentos muito mais inteligentes. Novas ferramentas estão literalmente redefinindo a economia por trás da descoberta de medicamentos. Aquilo que antes levava mais de uma década e custava bilhões, agora se tornou um processo muito mais rápido, muito mais eficiente, e tudo isso graças aos avanços em genética e inteligência artificial. O processo começa com tecnologias de edição de genes, como o CRISPR, para validar super rápido os alvos nas células cancerígenas. Depois que o alvo é validado, a inteligência artificial entra em cena para projetar a molécula ideal em simulações de computador, o que a gente chama de in silico, otimizando tudo antes mesmo de ir para o laboratório. Essa convergência de tecnologias está encurtando o ciclo de desenvolvimento de medicamentos de, 10 a 15 anos para menos de 5 anos. Isso é uma aceleração sem precedente. Significa que novas terapias podem chegar aos pacientes muito, muito mais rápido. E os próprios medicamentos também estão ficando mais precisos. A gente está evoluindo de anticorpos grandes, lentos, que podiam até causar toxicidade, para moléculas minúsculas e nanocorpos. Esses novos agentes conseguem penetrar profundamente nos tumores com muito menos efeitos colaterais. É um salto de qualidade. Claro, toda dessa promessa científica acendeu uma verdadeira tempestade de investimentos, confirmando que esse renascimento é uma realidade de mercado. O dinheiro está sem dúvida seguindo a ciência. E os números falam por si. Olha só, o número de parcerias estratégicas no setor radiofarmacêutico quase triplicou entre 2021 e 2022. Isso mostra um aumento enorme de confiança e de interesse da indústria, o que acaba acelerando ainda mais a inovação. Isso acabou levando a uma onda de fusões e aquisições de altíssimo valor. As gigantes farmacêuticas estão investindo pesado nesse campo tão promissor. Elas não estão só investindo, não. Estão comprando empresas inteiras para garantir um lugar na vanguarda. Por exemplo, em 2018, a Novartis comprou a Advanced Accelerator Applications, que é a fabricante do terapêutico Lutathera, por quase 4 bilhões de dólares. Mais recentemente, no fim de 2023, foi a vez da Eli Lilly, que concluiu a aquisição da Point Biopharma por 1,4 bilhão de dólares. E logo em seguida, a Bristol Myers Squibb anunciou um acordo para comprar a Raise Bio pela impressionante quantia de 4,1 bilhões de dólares. Quer dizer, essas transações gigantescas são um sinal claro de que o futuro já chegou. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que esses três pilares, a ciência nuclear,
A biotecnologia e o investimento criaram um ecossistema novo e extremamente poderoso para a medicina de precisão. Esse novo modelo cria um ciclo virtuoso. A biotecnologia projeta o agente, a teranóstica combina o alvo e a terapia, a engenharia genética constrói o tratamento e o monitoramento por biomarcadores valida os resultados em tempo real. Uma coisa leva a outra, fechando o ciclo perfeitamente. Essa abordagem tem uma vantagem única, a de poder visualizar exatamente o que está sendo tratado, entregando radiação potente direto nas células doentes. Com isso, a tendência é minimizar a resistência aos medicamentos e reduzir a toxicidade para o resto do corpo. Esse renascimento da medicina de precisão contra o câncer abre uma questão muito profunda para o futuro da saúde. Essa mesma convergência que hoje está transformando a oncologia pode muito bem ser o modelo para combater inúmeras outras doenças amanhã. O que será que vem por aí?